Atenção, atenção! Vale vaga na final do Campeonato Carioca. Fluminense e Volta Redonda disputam neste sábado a primeira vaga na final do Estadual do Rio de Janeiro e a gente vai trazer todos os detalhes desse jogo que pode colocar o Fluminense pela quarta vez seguida na final do Carioca. Fluminense vai jogar, eu vou ficar, louco na cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Peço para você que não é inscrito, para fazer a sua inscrição, é de graça, não custa nada, vai lá, faça a sua inscrição e ajude o nosso canal. Já estamos quase chegando na marca de 14 mil seguidores. Muito obrigado pela sua presença, obrigado também para quem deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, como Luiz Alexandre em Três Corações, o Góes dos Santos em Itacoatiara, Amazonas, o Edinho Campos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o José Hileno em Dois Riachos, Alagoas, a Beatriz Cristina em Belfor Roxo e o Epáfras Gomes e a filha dele, a Beli. Eles moram em Parintins, também no Amazonas. Pessoal, simbora então para falar sobre Fluminense e Volta Redonda. Jogo de altíssimo risco, 4 da tarde no Maracanã. Alto risco porque a gente sabe que o Volta Redonda vem fazendo um ótimo início de temporada em 2023 e a gente vai destrinchar os números aqui das duas equipes na competição no Campeonato Carioca deste ano. Antes, informando que 41 mil ingressos foram vendidos até agora de forma antecipada, informação divulgada pelo Marcelo Neves do jornal O Globo. O Fluminense, na noite desta sexta-feira, abriu o setor norte. Era o último setor que faltava para abrir. O Fluminense então abriu o setor norte. A gente espera que esteja cheio o Maracanã, com todo o anel coberto de torcedores do Fluminense, para que a gente possa ter uma grande festa. Mas a torcida do Volta Redonda vai estar presente também. 25 ônibus deixando a Cidade do Aço para acompanhar esse jogo no Maracanã. Então teremos uma bela festa no estádio Mário Filho. Fluminense e Volta Redonda. Então, gente, um duelo, como eu disse, de altíssimo risco. Alguns torcedores até me questionaram aqui nos comentários, dizendo o Volta Redonda não é bicho papão, não tem que ter medo. Realmente, o Fluminense não tem que ter medo. Pelo tamanho do investimento, pelo que o Fluminense gastou, pela folha salarial do Fluminense e do Volta Redonda, o Fluminense não tem que ter medo. Mas é um jogo muito perigoso. A gente não pode ignorar as qualidades do Volta Redonda. Isso é futebol, gente. Isso não é matemática, isso é futebol. E futebol tudo pode acontecer. E o Volta Redonda, nas vezes que enfrentou o Fluminense neste ano, se deu melhor. Essa é a verdade. E o Fluminense vai ter que jogar muita bola neste sábado para chegar à final do Campeonato Carioca. A gente fez um comparativo, então, entre as duas campanhas. Antes, já que eu falei sobre questão de folha salarial, a folha salarial do Volta Redonda hoje é de R$200 mil por mês. Só o salário do Germancano paga 3 meses de salário. Um mês de salário do Cano paga 3 meses de salário do time inteiro do Volta Redonda. Então o Fluminense tem obrigação de ganhar. Se vai ganhar, são outros 500. Isso é futebol. Mas a obrigação, o favoritismo é do Fluminense. O Fluminense entra em campo como favorito e tem a obrigação de ganhar. Se vai ganhar, aí é outra história, mas que tem obrigação de ganhar, isso tem. Mas vejam bem, o Volta Redonda faz uma campanha nesse estadual excepcional. Excepcional. São 12 jogos que cada time disputou até aqui. O Fluminense tem 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Volta Redonda tem 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Campanhas muito parecidas. O que diferencia uma da outra é que o Fluminense ganhou um jogo a mais e o Volta Redonda empatou um jogo a mais. Mas observem, das 3 derrotas que o Fluminense teve no campeonato, 2 foram para o Volta Redonda. O Fluminense ganhou do Vasco, o Fluminense ganhou do Flamengo, mas perdeu 2 vezes para o Volta Redonda, que é o adversário de hoje. Então é aí que a gente tem que ficar ligado, ficar alerta, e o Fluminense principalmente, né? Porque são eles que entram em campo. O time tem que entrar ligado, porque é um jogo, como eu disse, de altíssimo risco. O Volta Redonda, além de ter feito uma campanha muito parecida com a do Fluminense nos números, ele tem outros números que são até melhores do que os do Fluminense. Por exemplo, o Volta Redonda tem o melhor ataque da competição, marcou 29 gols, enquanto que o Fluminense marcou 21 gols. O Volta Redonda, desses 29 gols que ele fez, 3 foram em cima do Fluminense, enquanto que o Fluminense só conseguiu vencer a defesa do Volta Redonda uma vez. O Fluminense sofreu 6 gols e o Volta Redonda sofreu 16. A defesa do Volta Redonda é muito vazada. Porém,
Dos 6 gols que o Fluminense sofreu, a metade, quem marcou foi o Volta Redonda. Então, por isso que eu digo, é um jogo de altíssimo risco. O Fluminense, então, está definido, o Fernando Diniz vai seguir, né, com a sua teimosia de manter o Keno no time, mesmo o Keno não estando bem, pelo menos é o que tudo indica, a não ser que na hora de divulgar a escalação, o Diniz venha com uma escalação diferente, mas é o que tudo indica, de acordo com o GE, o Fluminense vai com Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e o Alexander na esquerda, André Martinelli, Ganso, Keno, o Cano e o John Arias no ataque do Fluminense. O Diniz insistindo não só com o Keno, mas também com o Alexander, que não foi bem no último jogo, deu muito espaço, estava muito nervoso. Na minha avaliação, né, eu não acompanho o treino, não dou treino, não sou treinador, mas na minha avaliação, como torcedor, de quem observa de fora, talvez fosse a melhor opção colocar o Guga, mesmo o Guga torto ali pela esquerda, talvez pela experiência dele fosse melhor do que o menino Alexander, que visivelmente sentiu a pressão no primeiro jogo. Mas o Alexander deve ser o titular, assim como o Keno, ao invés do Lima ou do Gabriel Pirani no meio de campo. A arbitragem do Wagner do Nascimento, o mesmo que apitou o primeiro jogo entre os dois times na Taça Guanabara, quando o Volta Redonda venceu por 1-0. O Fluminense reclamou de um pênalti, um possível pênalti não marcado no final da partida, e o André ainda foi expulso. O André foi expulso justamente porque acabou cometendo uma falta por trás, já tinha amarelo, e acabou sendo expulso naquele jogo. O Volta Redonda, a gente lembra aqui que durante a semana não teve tempo para treinar e descansar, ou teve muito pouco tempo para isso, porque jogou no meio de semana pela Copa do Brasil, um jogo desgastante, fisicamente e emocionalmente, porque valia a vaga na terceira fase da competição, e acabou derrotando o Atlético Goianiense fora de casa nos pênaltis. Então o Volta Redonda teve pouco tempo para treinar e descansar, porque ele jogou com o Fluminense no domingo, na terça-feira já viajou para Goiânia, na quinta, aí jogou na quarta, voltou na quinta, só teve na verdade segunda-feira e sexta-feira para fazer algum tipo de treinamento ou descansar. O resto ou estava viajando ou estava jogando. Então o Volta Redonda chega com um desgaste que o Fluminense não teve durante a semana. O Fluminense teve a semana inteira livre para treinar, para descansar, para se preparar emocionalmente, para preparar uma estratégia de jogo. Então o Fluminense não tem desculpa. O Fluminense tem obrigação de vencer o jogo de logo mais. E além, a gente lembra o regulamento, o Volta Redonda tem a vantagem do empate porque venceu o primeiro jogo por 2-1. Mas aquele gol do Nino, aquele golzinho do Nino, aquele gol vai fazer toda a diferença. Porque com aquele gol o Fluminense hoje precisa apenas de uma vitória simples. É 1-0, acabou, o Fluminense está classificado. Então não tem desculpa, Fluminense. Não tem desculpa. Claro, futebol é dentro de campo, a gente sabe disso, mas como eu disse lá no começo, o Fluminense, pelo investimento que o Fluminense tem obrigação de sair classificado de campo hoje. Se vai conseguir, a história é outra. Mas a obrigação está toda do lado do Fluminense. Antes de terminar o vídeo, quero ler aqui alguns recados que a galera deixa nos comentários pra gente. Olha só, primeiro ler o recadinho do Valmir Alves, que está sempre presente aqui no canal. Ele diz o seguinte: amanhã casa cheia, se referindo ao jogo de hoje. Valeu, galera. Aí não esqueçam do like, de compartilhar os conteúdos do nosso amigo Rodrigo. Abraço aí pra galera tricolor, rumo aos 15 mil inscritos. Isso é rápido, galera. Obrigado, Valmir. O Valmir sempre incentivando e participando aqui do canal. O Felipe Santos diz o seguinte, ó: eu tenho 70 anos e vi uma derrota do Fluminense na Libertadores em 1971. Foi de 1-0 para um time de peladeiros da Venezuela, em pleno Maracanã. Um empate nos classificaria. Imagine a decepção. Tínhamos tudo para fazer um grande papel naquela competição, mas o destino foi cruel para o nosso Fluminense. São 52 anos passados, mas sempre recordo aquele desastre. Obrigado pela mensagem. O Carlos Wick disse o seguinte: Rodrigo, de todos que fazem postagens sobre o Fluminense, você é o que melhor comenta as matérias. Parabéns e saudações tricolores. Muito obrigado pelo incentivo, Carlos.
E o Eusébio Meira, também sempre participando aqui do canal, disse o seguinte: moro em Santo Antônio de Pádua, interior do Rio de Janeiro. Parabéns pelo seu canal, você é o melhor comentarista tricolor. Estamos juntos. Saudações tricolores. Muito obrigado, Eusébio. Obrigado mesmo pela sua participação aqui no canal Ligados no Flu. Meus amigos, muito obrigado também pela sua presença até aqui. Um bom sábado para vocês, boa sorte ao Fluminense, um bom final de semana, que a gente saia desse confronto aí com a vaga, com a classificação para a decisão do Estadual do Rio de Janeiro. Tá certo? Um grande abraço, até a próxima, estamos juntos.